A edição de hoje do FAMESP Notícias tem importantes informações para você que nos acompanha aqui pelas redes sociais, pelo nosso YouTube, pelo Facebook, enfim, todas as redes, para que você possa estar sempre bem informado com informações sobre a sua saúde. Vamos destacar no programa de hoje o Dr. Carlos trazendo dicas importantes para você que tem o hábito de estar na piscina com a família, os cuidados importantes para que você aí observe na hora de você estar neste momento de lazer. Vamos destacar também na edição de hoje, doutora Nancy trazendo importantes informações sobre diabetes. É uma ação que você precisa tomar cuidado com a sua saúde. E você, homem, tem tomado cuidado com a sua saúde? É isso mesmo, nós vamos falar hoje um pouquinho também no nosso FAMESP Notícias, a saúde do homem, como está? E destacando a primeira matéria do FAMESP Notícias, edição hoje, você acompanha conosco o Dr. Carlos trazendo dicas importantes sobre você que está aí prestes a divertir-se com sua família, ou já está se divertindo com a sua família, vai aí para a piscina, vai para um rio, enfim, os traumas que isso pode acontecer se você não tomar devidos cuidados para que a sua diversão também não fique ali naquele momento e estrague toda a alegria que você está aí no verão curtindo. Vamos conferir com o Dr. Carlos. Essa época do ano, com o verão, né, as pessoas acabam, ao tentar se refrescar, às vezes bebida alcoólica associada, né, acabam ocorrendo o que a gente chama de mergulho em água rasa. Então, mergulhos em piscinas, rios, cachoeiras, e que acabam tendo lesões medulares. Hoje em dia, as lesões por mergulho em água rasa, principalmente na coluna cervical, já são a segunda causa de lesão em pacientes com paresia, tetraplegia, paraplegia. O mergulho em água rasa já é a segunda causa de lesão medular, né, de lesão espinhal. Também temos o risco de fraturas em membros, né, calcâneo, tornozelos, punhos e TCEs graves associados. Então, atrás dos afogamentos já é a segunda causa de lesão que nós encontramos, principalmente nessa época de verão. Destrói a vida dessas pessoas, né? Nós estamos falando aí de consequências muito severas e irreversíveis. Tornar um paciente jovem, a imensa maioria deles jovem, abaixo de 30 anos, paraplégicos, algumas vezes até tetraplégicos, lesões que, com o que a gente tem atualmente na medicina, ainda são irreversíveis. As células-tronco vislumbram aí talvez uma melhora, uma reversão desses quadros, mas até o momento isso ainda engatinha. Então são lesões irreversíveis e que por um descuido você acaba não conhecendo o lugar que você vai mergulhar, uma piscina um pouco rasa ou rios que você não está habituado por ter uma pedra no chão, você acaba tendo uma sequela irreversível e permanente. Nós temos o hábito de dizer, nunca vai acontecer comigo, mas nós não podemos estar dentro das estatísticas, temos que estar fora, não é verdade, doutor? A estatística é extremamente ingrata nesse ponto, né? Eu tenho 2 a 3% de chance de determinado evento. Quando acontece com você é 100%, então a prevenção é sempre o melhor remédio, dadas as consequências irreversíveis. Você sabe o que é a diabetes? O que é essa doença? O que ela faz com o nosso organismo? Vamos conhecer com a doutora Nancy na edição de hoje. Diabetes é um distúrbio, né? Uma doença que existem vários tipos, mas o que mais acontece nela seria a elevação da glicemia. Seja porque existe falta da produção da insulina, que é o hormônio que coloca o açúcar dentro das células, seja porque existe resistência periférica à insulina. Existe o hormônio insulina, mas ele não consegue funcionar adequadamente, né? E daí, dependendo do tipo de diabetes, a gente vai ter um componente ou o outro sendo mais importante. Pensando mais no diabetes tipo 2, que é o diabetes que acontece mais com o envelhecimento, o paciente tem que levar em conta alguns fatores de risco para o diabetes para ficar então com um diagnóstico um pouco mais precoce, porque existe um atraso de 6 a 8 anos no diagnóstico do diabetes, pelo fato dele, na fase inicial da doença, ser assintomático. Então, o paciente que tem familiar de primeiro grau, que seja diabético, o paciente que está acima do peso ou é muito sedentário, com aumento de gordura visceral, que é a gordura que se concentra no abdômen, teria mais risco de vir a ser diabético. Então, o ideal é que ele faça pelo menos uma glicemia de jejum no posto de saúde mais próximo da sua casa ou no plano de saúde que ele tiver acesso.
A partir do momento que o paciente já tem o diabetes instalado, com glicemias acima de 180, o paciente começa a sentir muita sede, muita vontade de urinar, fica urinando várias vezes à noite, sente muita fome, e se já está numa fase onde tem uma falta de insulina muito grande, ele perde muito peso, mesmo comendo muito. Essa seria uma fase mais avançada de insuficiência de célula beta, onde está faltando insulina. Os devidos cuidados que devemos ter quando somos orientados quando estamos aí com diabetes. Você sabe como lidar com isso? Você faz exatamente aquilo que é orientado pelo profissional de saúde? Doutora Nancy também nos orienta agora. Depende do paciente. Existem pacientes que são muito regrados, né? Então, a partir do momento que você fala de uma doença e que existe uma regra, ele faz tudo certo, e esse paciente normalmente tem uma tendência a evoluir muito melhor do que aquele que fica tentando fazer com que as regras não existam, né? Elas existem, mas o paciente não segue, né? Existem muitos que não seguem, e daí o risco de complicações crônicas são maiores. As regras principais no paciente diabético são várias, né? Mas as principais seria uma busca por uma alimentação mais saudável possível, que exige o evitar a ingesta de carboidratos de absorção rápida, como o açúcar tipo açúcar mascavo, açúcar branco, açúcar refinado, cristal, qualquer tipo de açúcar, demerara também é bom evitar. A troca disso pelo adoçante, né? A diminuição da ingesta de coisas que vão açúcar, de qualquer alimento. Então, bebidas açucaradas, bolos feitos com açúcar, doces feitos com açúcar, o ideal é evitar. E além disso, uma melhora da alimentação como um todo, aumentando as verduras, as frutas, os legumes, a diminuição do carboidrato complexo e o ajuste para um carboidrato mais de absorção lentificada, como os carboidratos integrais, e nunca esquecer da ingestão adequada de proteína, né, no almoço e no jantar. A outra questão é a prática da atividade física, que precisa ser individualizada, mas normalmente o paciente pode fazer uma caminhada lentamente, daí se ele começa com uma dor no joelho, de repente ele vai ter que trocar por uma hidroginástica, uma natação, mas algum tipo de exercício físico que seja capaz de ser desempenhado por aquele ser. E além disso, os medicamentos que são diários, pode ser que eles sejam via orais ou injetáveis, nós temos depende do caso, e eles precisam ser usados todos os dias, inclusive no fim de semana, nas férias. Nós somos diabéticos todos os dias. A saúde do homem é importante fator para nós observarmos também. Sabemos estatisticamente que a mulher hoje vai mais ao médico do que o homem. O homem cuida-se menos do que a mulher tem aí cuidado da sua saúde. O Dr. Ricardo é urologista e traz informações importantes para você cuidar da sua saúde. Vamos observar. Ao homem na fase da juventude, né, qual que é o nosso foco maior, né, em relação à parte preventiva, né? Então hoje a gente tem um número muito grande, né, de óbitos na população masculina por conta principalmente de traumas, né? Seja por acidentes automobilísticos, seja por, no caso, homicídios, né? Então, mesmo com o advento da tecnologia, a gente tendo carros mais seguros, né, houve um aumento muito grotesco, né? Então, a preocupação nessa fase, né, em relação, por exemplo, muitos traumas hoje está vinculado à ingesta abusiva de bebida, uso de alguns tipos de droga, né, que tem aumentado muito ultimamente. Então, é uma preocupação importante. A outra situação também é em relação às doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, no consultório é muito frequente, né? Então, muitas vezes a pessoa, né, que não é muito vinculada à área da saúde pensa, doença sexualmente transmissível, né? Então, a primeira coisa que vem na cabeça é o HIV, né, que é a mais conhecida. Mas existem muitas outras doenças, né, e são muito frequentes, né? Por exemplo, uma delas, né, é a sífilis, né? Sífilis a gente adquire através de relação sexual, né? Uma outra doença é o HPV, né? O papilomavírus humano, que é manifestação em forma de verruga na região genital. Uma preocupação grande do HPV que ele tem um certo risco de evoluir para um câncer de pênis, né? Então, e lembrando, quem uma vez contraiu o vírus do HPV, né, até o momento é uma doença que ainda não tem cura, né? Então, é importante
a gente dá esse tipo de informação no homem na fase mais jovem aí. Novembro é o mês que lembramos sempre da saúde do homem. Mas não devemos deixar só para o mês de novembro para que o homem vá cuidar da sua saúde. Temos todo momento a oportunidade de melhorarmos a nossa saúde. E como você quer sua saúde? Já que falamos de próstata, vamos entender um pouco mais com o Dr. Ricardo. A próstata, ela é uma glândula que fica em volta ali do canal da uretra, que quando sai urina, logo abaixo da bexiga, né? Qual que é o papel dela, né? Ela é responsável pela produção de alguns componentes do líquido espermático, né? E a gente sabe que a partir de uma certa etapa da vida, ela pode trazer 2 dores de cabeça para o homem, né? Geralmente isso é mais comum depois dos 50 anos de idade, né? Então uma dessas dores de cabeça que a gente aborda é o chamado hiperplasia de próstata benigna, né? Lembrar que conforme a idade, a próstata ela pode sofrer um aumento natural, né? Só que dependendo de alguns casos, conforme a glândula aumenta, ela pode trazer uma certa compressão ali de dentro da luz do canal uretral. E ao longo do tempo começa a trazer uma dificuldade da passagem da urina pelo canal, né? Só que isso é uma coisa muito vagarosa e às vezes a pessoa não percebe que está tendo alguma alteração. Só que isso pode repercutir em relação ao prejuízo da função do rim, aumento de risco de infecções urinárias, aumento de risco de formação de cálculos que são pedras dentro da bexiga, né? E outros malefícios, né? E uma outra coisa que a próstata pode dar também é o chamado câncer de próstata. Lembrar que a hiperplasia de próstata não tem relação com câncer de próstata, são coisas diferentes. O câncer de próstata, o que é? Geralmente algumas células da glândula elas começam a sofrer uma alteração, uma malignização. É como se a gente faz uma comparação a grosso modo, como se tivesse uma sementinha podre dentro da próstata, né? Então na fase inicial, né, como está lá dentro, muitas vezes a pessoa ela não tem nenhum sintoma, né? E justamente essa fase é a importância da gente estar diagnosticando, né? Porque nessa fase inicial o câncer ele tem um caráter curativo, né? Seja através de um procedimento cirúrgico ou não cirúrgico, né? A FAMESP Notícias de hoje fica por aqui, mais uma edição para você. Espero que você tenha gostado, pois fazemos um programa para orientar você através da saúde. A FAMESP preocupada em levar melhores informações e capacitar você para cuidar melhor da sua saúde todos os dias. Até a próxima edição. Fique conosco sempre. Compartilhe as nossas informações para que possamos chegar a mais pessoas. Educar através da informação. Sempre tentei ver o lado humanitário de promover a saúde do paciente, né? Tentar buscar o bem-estar dele. E até hoje o meu foco é esse. Há vários obstáculos, mas nada que tendo fé e amor à profissão que a gente não supere. Se colocando no lugar do paciente. Eu acho que na minha vida, eu tive vários problemas até comigo mesmo ou com o familiar, e às vezes quando você tem um ente da sua família ali recebendo os cuidados do profissional da enfermagem, é onde isso é o que mais motiva você exercer se dar o melhor para o paciente. Eu tenho uma tia que trabalha na enfermagem, minha mãe trabalhou também aqui na empresa, acho que no Lactário há muitos anos atrás. E eu sempre gostei da enfermagem. Sempre falei, vou começar a fazer enfermagem para ver se é a minha área que eu gosto, né? Se eu me
se é a minha profissão da minha vida.